hoje a série Nossos Valores, nós vamos falar acerca de fervor no Espírito. Tem algum crente fervoroso aqui? Aleluia! Nós somos do glória a Deus, nós somos do aleluia. Então, você que nos visita, não estranha não, porque a gente fica bem à vontade na presença do Senhor. Um dos nossos valores, dos valores do verbo da vida, é o fervor de espírito. E eu gostaria que você abrisse comigo em Romanos 12, versículo 11, na NVI. Romanos 12, 11, na NVI. Aleluia. Diz assim: nunca falte a vocês o zelo. Antes, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Nunca falte a vocês o zelo. Antes, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, neste contexto aqui, Paulo estava escrevendo aos romanos, dando conselhos práticos da vida cristã, de como viver uma vida cristã sincera, uma vida cristã amorosa, uma vida cristã constante. E aqui, Paulo inicia falando: não falte a vocês o zelo. Não falte a vocês entusiasmo. Não falte a vocês motivação. Não falte a vocês consistência na vida espiritual. Porque quando ele fala de fervor do Espírito, ele está dizendo: você precisa ser consistente. Você precisa ser intencional. Você precisa ter vontade de ser fervoroso. Quando ele está falando aqui acerca do zelo, ele diz que o zelo se refere aqui mesmo a um ardor, um fervor, um zelo no fervor. Esse fervor remete mesmo a uma água fervendo, a uma água borbulhando. Não é aquela água parada, não é aquela represa. O próprio Deus se identifica como rios de águas vivas. Então, se é um rio de água viva, ele está sempre ali sendo corrente, sempre em movimento. E Paulo aqui está dizendo: olha, vocês também precisam ser assim, quentes, crentes quentes, amém? Realizando a vontade de Deus, vivendo de acordo com os princípios da fé cristã. Sejam, e ele continua, sejam fervorosos no espírito. A importância, queridos, de não sermos apáticos, de não sermos, algumas versões que eu estava lendo quando estava estudando, diz assim, preguiçosos. Como é que eu posso ser preguiçoso no espírito? Porque se o fervor, queridos, é algo intencional, a nossa carne vai querer ter preguiça de buscar a palavra de Deus. Ou quem nunca começou a ler a Bíblia aqui e dormiu? É ou não é? Tá com insônia? Vai ler a Bíblia, né? Porque aí não estuda, não, estou com sono. Ah, meu Deus. Não, porque a nossa carne, ela quer o quê? A nossa carne quer o descanso. A nossa carne é preguiçosa. Então, nós precisamos ser intencionais no fervor do Espírito. Nós precisamos, como diz o pastor Humberto, pegar a sacola, pegar a carcaça, que é a gente, pegar o Espírito pega a carcaça, bota no ombro e vai-se embora. Você vai ler, você vai estudar, você vai orar. Então, Paulo está dizendo: olha, não seja apático, não seja negligente. Aquela pessoa que acorda e vai dormir, não sabe o que é que vai fazer da vida. Não tem uma disciplina, não tem um roteiro e deixa a vida me levar e o que aconteceu hoje está bom. Não, queridos. Se o fervor do Espírito ele é intencional, você precisa planejar ser intencional com o Senhor. Você tem seus afazeres, você tem a sua casa, você tem o seu trabalho, você tem seus afazeres, seja trabalhando fora ou trabalhando em casa, enfim, seja para homem ou para mulher. Mas nós precisamos dar prioridade ao nosso tempo
com Deus, a nossa responsabilidade espiritual. Nós temos que ser fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, queridos. Servir ao Senhor é bom demais. E quinta-feira nós estávamos falando isso aqui com o Jefferson. Nós precisamos ser fervorosos. A gente falava muito, eu lembro quando chegou, né, uma das visões do pastor é a questão mesmo da comunhão. E nós chegávamos, e você acha que você vai querer chegar e ver um diácono assim triste? Alguém que lhe recebe de cara feia? Alguém no departamento infantil que pega a bolsa e vai, bota para dentro do teu menino e manda o menino para lá? É assim que você quer ser recebido na igreja? Não, queridos. Nós temos que ser fervorosos no servir ao Senhor. Por quê? Porque a gente está servindo a Deus através de homens. Porque muitas vezes a gente diz, não, a gente não está servindo a homens, eu estou servindo a Deus. Não, queridos, você está servindo as pessoas. Porque servir a Deus é servir as pessoas. Mas quando você honra as pessoas, através do seu serviço, você está honrando a Deus. Amém? Então, quando nós nos envolvemos, nós precisamos ser fervorosos. As pessoas precisam chegar aqui e ter vontade de ficar. Não por conta de uma igreja bonita, mas por conta das pessoas. A excelência é um dos valores do Ministério Verbo da Vida e nós vamos falar sobre isso. Mas não basta somente nós termos uma casa bonita se o povo dentro está podre. Se o povo dentro está uma morgação só, misericórdia. Tá só como o pastor Marco disse na doutrina, só a graça. Meu filho, se você tem a graça, você é o cara. Filhinho e filhinha de papai, escolhido por ele. Sacerdote, povo santo, nação santa, povo exclusivo e escolhido. Tu acha que tu é pouca coisa? No mundo espiritual, querido, você não é. Então, quando alguém chega na porta, você precisa receber com um fervor, porque você está sendo Jesus para as pessoas. Por esses dias, eu encontrei uma pessoa que disse assim, rapaz, no dia que eu sair da minha igreja, eu vou lá para a tua. Eu disse, não, você não vai sair da sua igreja não. Ela, não, eu vou sair não, eu estou feliz. Mas eu estou dizendo porque a diaconia de vocês, eu digo, é a melhor do mundo. É a melhor do mundo. Ela disse, que povo alegre. Que povo acolhedor. Sempre que vem um pastor de fora aqui, a gente pergunta, tem alguma coisa que o senhor olhou, que por ser mais experiente, o senhor quer que a gente melhore, seja em estrutura, seja nas pessoas, né, seja no material, seja no humano. E eles sempre dizem, rapaz, o povo de vocês, a diaconia de vocês, o acolhimento, a recepção, a chegada de vocês, isso é ser igreja. Porque nós precisamos ser fervorosos enquanto servimos ao Senhor. Amém? Quando você serve ao Senhor, você está sendo, queridos, abrasado por quem está do seu lado. E eu quero te dar um exemplo. Uma vez, meu marido estava fazendo churrasco. E quando ele estava fazendo churrasco, tinha sido ali tanto fogo que ele disse, menino, vou meter água para apagar, porque foi muito fogo, vou botar água aqui no carvão. Prá! O churrasco tinha encerrado. Tinha brasa ainda além da carne. Você está entendendo? E aí, quando ele colocou lá aquele churrasco, apagou, botou água no carvão, alguns dias depois, ele quis acender aquele carvão. Queridos, não acendeu não. O carvão não acendeu porque o pastor tinha metido água no carvão e ele esfriou de uma forma muito mais completa do que se tivesse sido diminuído o fogo naturalmente. Ele recebeu aquele banho de água fria. E ele tome tocar fogo, tome óleo, tome álcool, tome tudo ali naquele carvão e nada do carvão acender. E ele ficou, meu amor, eu vou perder esse carvão todinho. Daqui a pouco ele disse, já sei. Pegou um carvão novo, meteu fogo no carvão e botou perto do outro carvão, o que tinha sido molhado. O que foi que aconteceu? O carvão molhado pegou fogo. Porque você precisa andar abrasado perto de quem está abrasado, queridos. Você precisa chegar e dizer assim, que nem eu digo a Fabiana, menina, tu acredita nisso? Ela falou, acredito, claro. Eu sou da fé, eu tenho que acreditar, eu tenho que estar abrasado. Ah, irmã, mas eu levei aqui um banho de água fria, eu fiquei triste com isso, eu fiquei decepcionado com isso, querido. Não vai chorar o teu choro para quem está mais morno que tu. Tu tem que chorar
Eu choro para quem está abrasado. Uma vez Calado foi pintar lá em casa, o quarto que a gente recebe os ministros, e a gripe estava querendo me pegar. E eu tinha tomado, acho que um antialérgico, aí estava assim, meio grogue, Calado falando comigo, eu não estava entendendo nada. Disse, rapaz, esse negócio desse antialérgico, essa gripe querendo me pegar, Calado falando um negócio lá de uma tinta. Eu fiz, Calado, eu não estou entendendo nada, que eu estou quebrado. Ele olhou para minha cara e fez, quebrado tá o cão. É isso aí. Quebrar tá o cão, queridos. Você tem que andar com quem está abrasado. Se eu chegar perto dele e ser calado outra vez, rapaz, eu estou cansada. Algumas vozes, não, irmã, a senhora é ungida. Continue, o Senhor te chamou. Bora avançar, bora para cima. Rapaz, tu chega, sai assim. Meu irmão, tu chega, sai assim. Rapaz, eu vou, porque tu tá comigo, eu vou. Eu vou, uma costa quente desce um homem desse tamanho, eu vou. É ou não é? Queridos, você precisa andar com quem está abrasado. Por isso que crente tem que andar com o povo da fé. O crente tem que vir para a igreja. O crente tem que vir congregar. Porque você chega aqui igual aquela figurinha, aquele pombinho triste. Mas quando chega na igreja, o louvor te pega. A palavra te pega. A unção coletiva te pega. A palavra te liberta. Ou você acha que eu nunca vim para a igreja, querido, sem conseguir nem louvar? Uma vez eu vim, eu nunca mais esqueço disso, no prédio antigo. Gente, eu cheguei tão mal, tinha acontecido algo que eu nem lembro o que foi, mas graças a Deus a gente esquece. Mas eu cheguei mal, queridos. Eu cheguei de um jeito que a minha boca parecia que tinha uma mordaça. Eu não conseguia louvar e eu só chorava. Mas teve uma hora que o louvor me pegou e eu disse, eu vou louvar, eu vou abrir a minha boca, porque maior é aquele que está em mim. Na hora que eu abri a boca para louvar, queridos, aquilo se dissipou, pum, como uma nuvem escura assim que se dissipa, pum. E eu entrei debaixo daquela unção coletiva e aquele sentimento que eu cheguei na igreja, eu já saí sem ele. Você precisa chegar na igreja abrasado. Você não pode, querido, sair de casa pensando, quem é o ministro de hoje? Quem é a palavra de hoje? Não gosto quando esse menino canta. Não gosto quando essa menina canta. Não gosto quando esse pastor prega. Eu não gosto quando esse ministro... Deixa eu avaliar essa palavra de hoje. Deixa eu ver se foi legal. Não, queridos. Você tem que sair da igreja dizendo, papai, eu sei que o Senhor vai falar comigo. Porque eu amo a tua palavra. Já sai orando pelo ministro que você nem sabe quem é ainda. Senhor, muito obrigada, porque eu sei, eu estou gerando expectativas, que o Senhor vai usar aquele ministro, vai sair da boca dele, Senhor, a palavra que eu preciso, a palavra que eu estou orando, eu sei que tu vai falar, e já vem avivado, e já chega no louvor, eu encontrei, e se eu passar pelas águas, não serei derrotado. Queridos, a gente canta aqui, se eu passar pelas águas, mas tem água para passar. E se eu passar pelo fogo, não me queimarei, gente. Mas tem fogo para passar. A gente vai passar pelo fogo. A gente vai passar pela água, mas a gente tem uma promessa. Então você já tem que chegar aqui fervoroso, declarando. Porque, queridos, o louvor é uma oração cantada. Eu não canso de dizer isso. Eu sou muito conectada no louvor. Eu sou muito conectada na unção. Eu digo muito à irmã Jane aqui. Eu digo, se tiver alguém com mimimi, magoado aqui em cima, nem suba, viu? Nem suba, faça logo as pazes com seu irmão, guarde seu coração, seja fervoroso no espírito, porque aqui o louvor ele está tangendo, meu filho. O que chegar de influência ruim aqui vai sair. E o louvor ele precisa estar queimando, para que o povo queime também. Então quando eu chego, eu fico logo ali no discernimento de espírito. E às vezes eu chego, querido, quando eu boto o pé aqui dentro, a unção já vem assim, vum, muito forte. Que o louvor está com Jesus no coro. Você precisa estar conectado. Você precisa estar com discernimento no espírito. Se você andar como nécio, remisso, negligente, preguiçoso, você não vai se ligar no que o Senhor quer falar contigo. Você precisa estar assim, ó, concentrado no que o Senhor quer falar contigo. Amém? Em Apocalipse 3, 15 e 16, na Ara, Apocalipse 3, 15 a 16. Diz assim, está falando aqui de Laodiceia, uma das 7 igrejas, nós estudamos acerca dessa série, se você quer saber mais, né, nós
pregamos... Como foi o nome da série? Das igrejas? Não, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós temos essa série no nosso YouTube, vai lá, vê lá, os vídeos foram bons demais, as ministrações. E diz assim, isso aqui é Jesus falando para João e falando para a igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Quem deras fores frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui Jesus está apresentando uma igreja que estava apegada à sua autossuficiência. Era uma igreja rica e que tinha se fascinado com as riquezas e achava que porque tinha, não precisava de Cristo. Amém? Queridos, não importa o quanto você tem, você precisa de Cristo. Porque é o Senhor que te dá forças para adquirir riquezas. E eu sempre digo que dinheiro de crente tem um propósito. Dinheiro de crente deixa legado. Se dinheiro de crente não está deixando legado, nem ativando propósito, é só papel. É só papel. Você vai morrer e o dinheiro vai ficar. Só o papel. Mas um crente que usa o seu dinheiro para deixar um legado e ativar propósito, querido, você vai morrer, vai estar com o Papai do céu, mas aquilo que você ativou através das suas finanças vão estar ecoando, expandindo o reino, ganhando vidas. Este é o intuito das nossas finanças. E essa igreja não estava mais tendo a aprovação de Deus, porque aquele fervor do primeiro amor, das primeiras obras, não estava existindo mais. Não existia uma dependência de Deus. A sua fascinação estava nas riquezas e não mais na alegria, no fervor, como eu falei, em ouvir a voz do Senhor, em temer ao Senhor e em servir com fervor na obra do Senhor. O pastor já falou aqui acerca disso, de uma ilustração que fala que uma pessoa está em cima do muro e de um lado é o céu, do outro é o inferno e o pessoal, os anjos do céu estão dizendo assim, vem para cá, sai de cima do muro, te decide, fica aí não, vem. E essa pessoa que estava em cima do muro, olha para o outro lado que era o inferno e diz assim, por que vocês não estão me chamando? Por que o pessoal aqui do céu me chama tanto e o pessoal aqui do inferno não está me chamando? Aí o pessoal do inferno responde, é porque quem está no muro já está aqui. Quem está indeciso, quem está morno, querido, está mais com um pezinho lá do que cá. Por isso que é uma obrigação sua ser intencional no fervor do Espírito. Você não pode andar indeciso. Queridos, nós não temos tempo de brincar de ser crente. As coisas estão acontecendo muito rápido. Você precisa ser revestido do fogo, do poder, para ter ousadia em ministrar a palavra de Deus. Cumprir o ID, evangelizar onde quer que você chega. Porque se você não está pipocando, queridos, vão chegar do seu lado, você não tem coragem nem de dizer que é crente. Porque o povo do mundo pode julgar, o povo da sua família pode julgar. Aí você vira o crente 007, ninguém sabe. Por quê? Porque está em cima do muro, porque está morno. Mas eu, queridos, não acredito, porque não existe. Aquele crente que está cheio da palavra, aquele crente que está fervoroso, uma bucha de prato, ele encontra uma bucha de prato, prega sobre a bruxa. A bucha está repreendido, a bucha. Se ele encontrar um avião passando, uma folha caindo, um pássaro cantando, um lírio no meio da rua, ele vai pregar para quem está do lado, é ou não é? É assim. Aí uma pessoa fala alguma coisa no trabalho e você já fica assim, tremendo para poder dizer o que é que a Bíblia diz. E isso é ser fervoroso no Espírito. Você não pode ser morno, você tem que ser crente quente. E ele continua dizendo, queridos, como é que a gente faz para se manter fervoroso? Como é que a gente faz? Alegre-se na esperança. Estou continuando o versículo. Alegre-se na esperança, confie nas promessas de Deus. Se mantenham alegres
enquanto esperam, mesmo em meio às dificuldades. Porque a nossa esperança está em quem? Em Deus. Diga comigo, a nossa esperança está em Deus. A nossa esperança, a nossa maior esperança é a salvação, é estar com Ele. A salvação é o nosso pilar, a salvação é o nosso fundamento. Queridos, quando você tiver o diabo querendo mexer, te deixar triste, pega aquela palavra que te fez encontrar Jesus, pega aquela palavra que te enviou, pega aquela palavra que te chamou, volta para ela e prossegue com ela. Isso vai te deixar alegre em meio às provações, em meio às dificuldades. Coloca sempre a tua alegria na esperança. A tua alegria na esperança. Ah, Senhor, eu posso até estar passando por isso, mas estar contigo é muito melhor. Querido, se manter alegre na esperança. Eu gosto muito dessa frase que eu uso para a minha vida, que diz assim: disciplina é você decidir o que você quer agora do que você mais quer. Disciplina espiritual, para manter o fervor no espírito, é você decidir o que eu quero agora e o que eu mais quero. A carne, ela quer agora isso. A carne quer dar um fora gospel no irmão. A carne quer comer esse galeto completo. A carne quer olhar esse Instagram aqui. A carne quer. Mas o que é que eu mais quero? É estar com o Senhor. O que eu mais quero é estar com o Senhor. É morrer, é estar com Ele. E Ele dizer assim: servo bom e fiel, entra agora no gozo do teu Senhor, porque tem uma mesa aqui preparada para tu. Meu amigo, quando você põe a sua alegria na esperança da salvação, você vai conseguir decidir o que você quer agora do que você mais quer. Quer estar com Ele. Esse mundo é passageiro. Mas decisões que você faz agora vão determinar para onde você vai e como você vai passar a sua eternidade. Decisões, queridos, que você toma agora vai decidir para onde você vai e o que você vai passar fazendo a sua eternidade. Qual vai ser o teu galardão no tribunal de Cristo? Irmão, que é tribunal de Cristo? Faz o rema. Amém? Aleluia. Sejam pacientes na tribulação. Tenham consciência de eternidade. A alegria não depende das circunstâncias, mas na confiança da bondade de Deus e dos seus planos para nós. Perseverem na oração. Não negligencie o seu tempo diário com o Senhor. Irmã, mas é porque eu marquei esse horário, mas eu não consigo todo dia nesse horário. Tudo bem, querido, isso acontece comigo também. Tem dia que a gente tem que madrugar e sair de casa. Mas você vai dormir sem ouvir a palavra? Sem ler? Não. Passa o dia meditando. Ó, eu estou na academia. É 1 hora ali de esteira. Ó, é 1 hora. Faço não, 1 hora não. Mas você está ali, né? Teoricamente. 1 hora ali na esteira. Oh, Senhor, estou aqui, Senhor. Oh, a tua presença, bota um fone no ouvido, bota um louvor. Olha, meu filho, se você me ver na esteira, você vai me ver assim. Carla chegou atrás de mim, eu levei um susto. Carla, um dia, eu quebrasse meu exercício, minha unção aqui. Querido, você está ali aí. Eita, que eu vou ficar forte para derrubar Golias quando ele vier. É ou não é? Querido, seja intencional. Onde você estiver. Estou no carro, bota o louvor. Estou no ônibus, bota o fone. E eu estou ali sendo intencional, tendo meu tempo com o papai, andando conectado. Quando eu oro ao Senhor, eu digo: Senhor, que os meus ouvidos estejam abertos, que os meus olhos possam ver, que eu possa ter discernimento de espírito, Senhor, e que meu ouvido possa estar aberto para quando o Senhor falar. Essa semana eu estava super feliz, dizendo: menino, eu estou te ouvindo tanto, Deus, estou gostando. Eu estava começando a ter essa conversa com o papai.
Mas porque eu estava ouvindo muito. Entrando em jejum, entrando em oração, matando a carne. O jejum não é para modificar Deus, para barganhar com Deus. Não, eu vou fazer um jejum aqui de propósito, porque eu vou fazer isso com Deus, eu vou fazer o jejum, vou me santificar e tu me dá isso, vice Deus. Não, o jejum não funciona assim. O jejum é a mortificação da sua carne para que você se conecte mais com o Espírito. Então, quando você jejua, quando você tem um propósito com o Senhor, quando você ora, não tem como, fica conectado, ouvidos abertos e olhos para ver. Eu tenho certeza que você não vai ser decepcionado. Quando as coisas acontecem no natural, pode ter certeza que no sobrenatural já estava acontecendo. E se os nossos ouvidos estivessem abertos, nós já teríamos percebido. Então, muitas vezes você leva um susto de alguma circunstância, mas o Senhor já estava tentando te falar. O Senhor já estava tentando te antecipar, através do teu tempo em secreto com Deus. Através da tua conexão, a oração, ela antecipa coisas. Nós temos aqui na quinta-feira, 1 hora antes do culto, sala de oração, na sala dos adolescentes. Quinta-feira, 1 hora antes, ou seja, às 19 horas. Você pode subir. Não chegou ninguém não, ainda não tem problema não. Liga o ar, queridos. Começa lá, interceder pelo culto, interceder pelos departamentos, interceder pela tua vida. Tem sido um tempo poderoso, esse tempo de oração, 1 hora antes do culto. E eu quero te chamar também para um tempo de consagração. Todo domingo de ceia, todo primeiro domingo do mês. Às 7 horas da manhã. Nós estamos aqui na igreja em jejum e em oração. Iniciamos o jejum às 20 horas do dia anterior e finalizamos aqui depois de um tempo de consagração. Esse tempo precioso, começou com a direção de Elvis e Letícia com a diaconia. Começou 4, 5, 6, 8. Domingo que passou, querido, estava cheio e vai encher ainda mais. Porque nós temos que ter sede por esse tempo. E sabe quando seu espírito pede? Quando seu espírito pede aquela conexão. Um dia antes você já está jejuando, Senhor, amanhã papai vai falar. E eu disse aqui nesse último domingo que a gente teve, fica livre para profetizar, para orar, para se derramar, para se ajoelhar. Isso aqui é um tempo de consagração. E se o Senhor está dando um tempo de consagração, se o Senhor, está dando uma instrução para a consagração, para a santificação, é porque como lá em Josué ele disse, santificai-vos, porque eu farei maravilhas em vosso meio. Queridos, não tem como uma igreja se santificar e não prosperar. E eu não falo em sentido financeiro apenas. Mas quando você prospera no fervor do Senhor, a sua igreja vai junto. Porque a sua igreja vai ser reflexo de quem você é. Por isso que a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo ali, não sejam apáticos, não sejam negligentes. Não trata como comum a presença de Papai do Céu. Ou você acha que algumas pessoas chegaram já para mim e disseram assim, a senhora não vai fazer vigília não, é? Está todo mundo querendo uma vigília, viu? Todo mundo querendo uma vigília. Mas pronto, quando a sala de oração estiver lotada, esborrando, e a consagração não tiver mais gente, a gente já engancha com vigília à noite. Porque o nosso tempo de oração, queridos, não é só numa vigília. Vigília é massa, é fogo, é bom demais ter esse tempo de sacrifício da sua noite ao Senhor. Vigília é bom demais. Vigília é de Deus. Mas você precisa ser fiel nas pequenas coisas. Em 1 hora de oração, em 7 da manhã, em jejum e oração aqui. Sua igreja ora, sua igreja se consagra. Sua igreja está aqui querendo conectada ao Senhor. Não dependa de uma vigília somente para se conectar ao Senhor, não. Todo culto é culto. Toda hora é hora. Toda consagração é hoje, que você já tem que vir gerando expectativa. Então eu te convido para perseverar na oração. E eu sempre digo que quando a Bíblia usa esse termo, perseverar, é porque ele está dizendo assim, nem sempre vai ser fácil. Perseverem na comunhão. Como era que os novos convertidos cresciam? No partir do pão, na oração, perseveravam na comunhão.
Quando ele diz persevere na comunhão, é porque nem sempre é fácil estar perseverando na comunhão. Nem sempre é fácil. Ter que sair de casa, deixar as tuas coisas, os teus afazeres, para poder perseverar na comunhão. Nem sempre é fácil. Você pode ter tido um desentendimento com alguém do seu lado, e você tratar o seu coração, ter que perdoar, nem sempre é fácil. Então a Bíblia está dizendo, olha, vão ter diferenças, mas persevera. Persevera na comunhão. E aqui a Bíblia está dizendo, perseverem na oração. Porque nem sempre é fácil. Então eu sempre fico muito ligada. Quando tem esse perseverem. É porque o próprio Deus está dizendo, olha, eu sei que vai ter dificuldades. Eu sei, está tudo bem. Mas você vai conseguir, você vai perseverar, porque eu estou com você. Amém? Pega na minha mão e vai. Segura na mão de Deus e vai. Amém? Mateus 3, capítulo 3, versículo 11, na ACF. Diz assim, João Batista falando. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diga comigo, com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! O batismo no Espírito Santo, você teve hoje aula de batismo? Foi hoje de manhã, não foi batismos? Você que está discipulado, né, já está diferenciando os tipos de batismo. Mas eu lendo essa passagem, que nos ensina acerca do batismo no Espírito Santo, da oração em outras línguas, desse fervor em outras línguas, desse revestimento de poder. Mas enquanto eu estava lendo essa passagem, eu também estava ouvindo o Espírito Santo me mostrar o seguinte, olha, João Batista estava dizendo assim, vai vir outro que depois de mim vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. O tempo de frieza está acabando. O tempo de viver somente por leis e por regras está acabando. Vocês vão viver por amor de Cristo. Verdadeiramente apaixonado por Ele. Porque Ele está vindo e vai te encher do fogo, do fervor, que você não vai conseguir viver sem Ele. Andar fervoroso no Espírito é você ser apaixonado por Jesus. A ponto de você não conseguir viver sem Ele. Às vezes, os torcedores fazem assim, né? Pelo esporte, tudo. Pelo esporte, tudo. É ou não é? E você fica, rapaz, é tudo mesmo, é tudo mesmo. Você sabe o que é tudo, querido? Tudo é tudo. Como diz pastor Júnior de Gravatá, tudo no hebraico e no grego é tudo. Tudo é tudo. A gente precisa ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente canta. Tinha uma música de, acho que é Luma, Eupídio, acho que é Luna, né? Luma, não sei. Que canta assim, que amor é esse, graça incalculável. E tem uma hora que ela diz assim, não importa o preço, eu me lanço inteiro. Antigamente eu não conseguia cantar essa música. Eu cantava a música todinha. Que amor é este, graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Hã? Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Aí daqui a pouco ela fazia, não importa o preço, eu me lanço inteiro. Eu não tinha coragem de cantar. Eu dizia, Senhor, não importa o preço. Senhor, o que é que tu vai me pedir, Deus? Será que eu posso tudo mesmo? Eu só me lembrava de Pedro. Pedro dizia, tu não vai morrer não, tu vai ficar comigo, tu vai cumprir teu propósito, estou contigo até o fim. Negou Jesus 3 vezes. E eu fazia, Senhor, tu me conheces. Eu não posso cantar essa parte, porque eu não sei, Senhor, o que é que o Senhor vai me pedir? O que é que o Senhor vai me mandar fazer? Não importa o preço, Senhor, acho que eu ainda não estou pronta, eu não estou pronta. E em um desses momentos de oração com o Senhor, cantando essa música e tendo essa reflexão em Deus. Aí o Espírito Santo me disse assim, minha filha, até anotei para não esquecer. O Espírito Santo disse assim, minha filha, eu não vou te pedir o que você não pode me dar. Porque os meus mandamentos não são penosos. Eu não te chamei para sofrer, mas para te dar uma vida abundante.
Mas às vezes eu te pedirei para largar ou renunciar a alguma coisa. Fica tranquila. Essas coisas serão somente pesos que vão estar te impedindo de chegar onde eu quero te levar. Pode doer inicialmente, mas é salvação. E para onde eu quero te levar, certas coisas, pessoas e comportamentos não pode estar mais contigo. Então apenas confia. Então quando você entende que Deus é bom e que Ele não vai te pedir mais do que você pode dar, aí você canta: não importa o preço, eu me lanço inteira. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim, para mim. Eita glória. Tem medo não, querido, de se jogar no Senhor não. Tem um espaço para você. Ele não vai te pedir o que você não pode dar. Amém? Teu Pai te ama. Mantém acesa a tua chama. Levítico 6:12 diz assim, na NVI, Levítico 6:12 na NVI diz: o fogo deve ser mantido aceso no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto e sobre o fogo e queimará sobre ele as gorduras das ofertas de comunhão. Aqui Deus está dando instruções a Moisés de como fazer o tabernáculo ponto a ponto. E aqui ele está falando acerca dos sacrifícios. Quando o tabernáculo estava todo pronto, que o fogo de Deus desceu e acendeu o fogo no altar sobrenaturalmente, então esse primeiro fogo foi Deus que acendeu, mas depois ele diz ao sacerdote: é sua responsabilidade manter o fogo aceso todas as manhãs no altar. E trazendo para os nossos dias hoje, porque o Antigo Testamento era uma sombra das coisas que estão por vir, quando nós trazemos para hoje, a gente entende assim, olha, o primeiro fogo, aquele batismo em Jesus Cristo, amém? Aquele encontro com o Senhor, eu coloco em você, salvação. Mas manter o fogo aceso é a sua responsabilidade. Não coloque na minha mão, nas minhas costas, o que é responsabilidade sua. Porque hoje não existe mais um sumo sacerdote que possa entrar sozinho na presença. Quando Jesus morreu e disse: está consumado, que o céu tremeu, o véu se abriu de cima a baixo e você pode entrar na presença de papai. Da glória! Não existe mais uma pessoa que possa levar os teus pecados. Você não precisa mais hoje de bode expiatório, de um cordeiro expiatório. Hoje você simplesmente entra na presença. Porque você é sacerdote. Meu irmão, é muita autoridade, minha gente. Você não tem noção. Então, ele está dizendo, é sua responsabilidade. Bote fogo no altar, não sirva de qualquer jeito. Em Levítico 10, versículo 1 ao 3, e depois o 9, na NTLH, fala acerca de Nadab e Abiú, que eram os filhos de Arão, que eles eram sacerdotes. Tinha um sumo sacerdote que só era substituído após a primeira morte, a morte dele, somente assim outro viria. E tinha os sacerdotes auxiliares, né? Os diáconos. Eita, olha aí, pega a revelação. E aí, eles pegaram, a Bíblia diz, Nadab e Abiú, Levítico 10, do 1 ao 3, na NTLH. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram ao Senhor. O Senhor, como oferta, mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus. E por isso ele não aceitou a oferta. De repente, saiu fogo da presença do Senhor e Nadab e Abiú morreram. E então foi isso que o Senhor quis dizer quando disse: os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade e o meu povo deve me honrar. E Arão não disse nada. Versículo 9. Nem você nem os seus filhos podem entrar na tenda sagrada depois de terem bebido vinho ou cerveja. Se fizerem isso, morrerão. E todos os seus descendentes também deverão obedecer esta lei. E trazendo para os dias de hoje, o que é que nós entendemos? Nós não podemos servir de qualquer jeito.
Nós não podemos achar que andaremos com o Senhor e que somos crentes e que somos cristãos andando de qualquer jeito. Embriagado pelo vinho, embriagado pela cerveja e não pelo Espírito. Algumas versões dizem bebida fermentada. O Senhor estava dizendo assim, tenha cuidado, né? Quando entra na minha presença, porque quando o pecado chega perto de mim, a minha santidade extermina o pecado. Então por isso que a gente precisa entrar na presença do Senhor para que esse pecado seja exterminado. E a gente precisa ter cuidado para não servir de qualquer jeito. Porque o serviço aqui dentro da igreja, ele não é voluntariado. Ele é um sacerdócio. Ele é um sacerdócio. E Deus está dizendo, não entrem na minha presença assim. Não pulem protocolos. Não sejam desobedientes. É um sacerdócio. Vocês devem, Levítico 10:10, continua dizendo assim. Vocês devem estar em condições de fazer a diferença entre o que é e o que não é sagrado. E entre o que é impuro e o que é puro. A Bíblia diz que todos verão, queridos, a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. E nós precisamos nos achar santificados, consagrados, para que as pessoas possam olhar para nós e nos ver fervorosos a um ponto de nos ver queimar em Deus. Irmã, mas no meio da caminhada eu desanimei. Ou então no meio da caminhada eu falhei. Ou alguém disse algo que me entristeceu. Timóteo também já passou por isso. E Paulo disse assim a Timóteo, 2 Timóteo 1:6. Por cujo motivo te lembro, Timóteo, que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Algumas versões dizem, eu te peço que reavives o dom que há em ti. Porque já foi derramado sobre ti, o meu sangue já te lavou. Não apagueis o fogo do Espírito. Em outro versículo diz, não entristeçais o Espírito Santo. Antes reaviva, porque Ele está aí dentro de você. O Espírito Santo não é dado por medida. Ou você está vazio, ou você está cheio do Espírito Santo. Ele já está aqui em você, queridos. Ele já está dentro de você. Reaviva o dom que há em ti. Ele estava dizendo a Timóteo, não esmorece não, meu filho. Teve uma imposição de mão sobre você. Existe um dom que foi plantado aí. Pela tua mãe, pela tua avó. Reaviva, meu filho. Porque o dom está aí. Te levanta e cumpre a carreira. Aleluia. Não deixa o diabo colocar na tua cabeça mentira. De que você não é digno, de que você não é pode, de que você não é amado, de que você não pode, de que você errou, não pode se levantar, mas é mentira. Tudo mentira do cão. Não tenha medo de prosseguir com Cristo. Porque a palavra de Deus diz que quando o amor chega, Ele lança fora todo medo. E você não tem mais medo de pregar. Você precisa ser fervoroso para perdoar. Você sabia disso? Precisa ser fervoroso para perdoar? Porque se você está ofendido e na sua cabeça você fica alimentando a ofensa, você está alimentando a carne. Sabe quando é que você vai perdoar? Nunca. Porque você está andando na carne. Mas se você se encher do Espírito, queridos, se verdadeiramente você entender que os seus mandamentos não são penosos, mortifica a carne, jejua, ora, consciência de eternidade, não tem espaço para ofensa. Não tem espaço para ofensa. A tristeza pode chegar, mas ela vai embora. A ofensa pode chegar, mas ela vai embora. A doença pode chegar, mas Deus te dá livramento, ela vai embora. Porque o Espírito Santo de Deus vivifica o nosso corpo mortal. Aleluia! Aleluia! Se você que está aqui nessa manhã ainda não recebeu o Espírito Santo dentro de você, e você está dizendo assim, irmã, eu quero esse fervor no Espírito, eu quero sentir essas instruções de papai,
Eu quero. Levanta tua mão que eu quero orar por você.